tensão nos ombros, sabe aquela sensação de rigidez, de pressão? Parece que o músculo aqui está tudo duro, tudo meio travado. Aquela rigidez na cintura escapular, no trapézio, às vezes limita um pouco. Não bem um torcicolo, mas sim uma tensão constante. Você constantemente tem que massagear para aliviar, alguém tem que ir ali comprimir para relaxar. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar para você qual a real causa disso, qual é a melhor forma de tratar e ainda vou dar uma dica prática que você pode fazer para ajudar no processo terapêutico, no alívio, na melhora da sintomatologia. Como vocês sabem, se você me segue aqui no canal, eu falo sobre a real causa primária das dores e dos problemas que as pessoas têm, de uma forma muito didática, muito aberta, muito simples para você entender, mas explicando com anatomia, com fisiologia, com uma base técnica aí científica para ajudar vocês, tá bom? O vídeo de hoje é sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular, trabalho com toda a linha da integrativa. E há mais de 8 anos eu ajudo especificamente na fisioterapia, com essa abordagem manual, as pessoas a se libertarem da dor e do sofrimento. Se você também é novo aqui pelo canal, basta você clicar aqui embaixo no linkzinho para se inscrever, se você quer receber vídeos novos semanalmente, tá? Toda semana, geralmente às terças-feiras, a gente coloca algum conteúdo para ajudar você a entender a sua dor, o seu sofrimento e tentar se libertar dela da melhor forma possível, tá bom? Já gostou do vídeo? Dá um joinha para a gente poder saber que esse vídeo está ajudando as pessoas, tá bom? Indo direto e objetivo ao conteúdo, pessoal, quando eu pensei na construção desse conteúdo, eu pensei, poxa, uma das queixas que mais chegam para as pessoas aqui no meu consultório é dores na região do pescoço e trapézio, porque várias coisas passam por ali, vários problemas passam por ali, várias situações, disfunções, problemas que o seu corpo tem, projetam dor ali. E talvez você esteja sofrendo com isso, já fez todo tipo de terapia local e não melhora, porque você ainda não identificou a real causa desse problema, tá bom? Primeira coisa que você tem que saber, agora já começando o conteúdo, nenhum músculo fica em disfunção, fica alterado na sua funcionalidade, fica sem eficácia no que ele faz à toa. Não existe isso. Ah, eu comecei a ter dor no trapézio do lado direito e não sinto no esquerdo, ou os dois, ou sempre foi assim desde que eu me conheço como gente, como o povo fala, né? Então, existe uma causa para isso. Esse músculo não entra em disfunção à toa. Ele não para de fazer o papel dele de forma assim, do nada. E esse músculo que vocês sentem bastante aqui, pessoal, que é o músculo trapézio, ele tem várias inter-relações, ele se conecta a várias estruturas do corpo. Então ele acaba sofrendo com várias estruturas do corpo, ok? Mas vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, a primeira coisa que você tem que entender, se o músculo está em disfunção, como eu falei, tem um propósito, tem uma causa, e você não deve sair inibindo ele, ir lá comprimir ele, massagear ele, relaxar ele, enfiar uma agulha, sei lá o que você vai fazer. Não começa fazendo isso, porque se você tirar essa pista valiosa, que é a alteração da tensão desse músculo, que eu já vou contextualizar ela para vocês, você vai perder, às vezes, um dos maiores indicadores da onde está vindo o problema. Então, você acaba tirando aquele farelinho de milho, vamos dizer assim, né? De pão, quer dizer, não de milho, farelinho de pão, que dá a noção de onde é o caminho. Você acaba perdendo essa situação. Então, não sai fazendo isso. Segundo, a depender do problema que esse músculo tenha, se você ir lá e comprimir ele, inibir ele, ou enfiar uma agulha, ou qualquer outra coisa do gênero, você pode exacerbar o problema desse paciente. Entendeu? Então, muito cuidado. Você pode estar tendo uma dor no trapézio, uma dor referida no músculo trapézio, por um outro problema, que eu já vou contextualizar para vocês. E se você tirar a ação do trapézio, por qualquer motivo que seja, você piora aquele outro problema, tá bom? Isso acontece muito, pessoal, em pacientes que têm essa tensão, por exemplo, por lesões neurológicas a nível da cervical. Vamos imaginar que o paciente tem uma hérnia cervical grave. Ele tem um espasmo protetor do trapézio. É uma coisa ruim, mas não é o mais frequente, tá bom? Não é o mais frequente. Eu vou explicar para vocês o mais comum, o mais frequente, o maior motivo pelo qual a pessoa tem dor e sofrimento nessa região, tá bom? Pensar sempre que se o músculo está alterado, alguma coisa aconteceu nele, na sua inervação. O músculo, ele recebe um comando, pessoal, do sistema nervoso autônomo, do sistema somático, que é da parte motora, para se adaptar, para se ajustar, para modificar a sua função na demanda do todo. Então, o trapézio, ele vai se adaptar para que o todo fique bom. Se você tem um problema, por exemplo, lá no crânio e é necessário que o trapézio se ajuste, ele vai se ajustar por conta da posição do crânio. O músculo, pessoal, os músculos são servos, são escravos de um processo maior. Eles não são a prioridade. Tirando um trauma, assim, uma contusão traumática, ele pode ser uma prioridade,
Fora isso, ele é sempre um escravo, ele é sempre um servo de outro problema. Você precisa saber que outro problema que esse músculo está protegendo, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o músculo ele tem um tônus, ele tem um estado de tensão basal. Então, quando eu estou aqui com a minha mão parada aqui, o músculo que está segurando ela aqui, ele não está dormindo, ele não está parado, ele está contraindo, mas de uma forma constante, que é o tônus. Ora, esse tônus pode aumentar, pode diminuir. Não é o movimento que eu estou fazendo. O tônus ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode ficar mais tenso e mais diminuído. E isso está ligado à inervação desse músculo, está ligado ao controle autonômico desse músculo e está ligado às funções que esse músculo se interrelaciona, tá bom? Conseguiu já acompanhar um pouquinho que é diferente do que você estava imaginando? Não esquece de compartilhar e curtir o conteúdo do nosso vídeo, tá bom? Outra coisa importante que vocês precisam saber, esse músculo que é o trapézio, vamos pegar só ele como fator que gera essa tensão, ele é um músculo que se fixa na base do crânio, então ele vai sofrer muita influência do crânio e também vai ajustar o crânio. Ele também recebe uma inervação, pessoal, de um nervo chamado nervo acessório, que também sai do crânio, ele é um nervo craniano. Então, mais um motivo pelo qual é indispensável você considerar uma avaliação da estrutura do crânio, numa tensão de trapézio. Só que ele é um músculo que vai descer por toda a região do pescoço, vai até a região do acrômio, passa por toda a parte superior da espinha da escápula, bordo medial da escápula e vem até mais ou menos a torácica, que é a metade, né? Então ele é grandão assim, ele tem uma área de cobertura muito grande. Então ele vai sofrer também algumas pequenas tensões, a depender do que acontece no tórax e o que acontece na cintura escapular, que seria essa região que pega as escápulas, tá? Então, que é menos comum, tá? Geralmente o problema não começa por ali, mas vocês vão entender isso com bastante calma. Então, entender que existe uma real causa, você precisa checar algumas estruturas, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês um exercício simples para relaxar essas relações, para aliviar o quadro do paciente. Então a ideia é aliviá-los a respeito da dor. A gente sabe que vocês querem saber sobre a causa, mas também querem saber como aliviar. Um jeito muito simples, pessoal, é descomprimir um pouco a região cervical superior, que você pode fazer com uma simples mobilização. Então, ó, você pode girar a cervical lá no máximo e lá no final mobilizar em rotação. Você vai estar relaxando as tensões desse lado, ok? Mesma coisa para o lado oposto. Simples assim, em rotação. Você pode fazer uma técnica muito boa para aliviar a tensão de todos os suboccipitais e da emergência do nervo acessório. Você abaixa bem a cabeça, traz o queixo para dentro, para baixo, desse jeito, ó, para baixo, para dentro, tá? Sustenta lá na nuca, lá em cima, no topo da cabeça, melhor dizendo, não na nuca, no topo da cabeça. Sustenta, gera uma leve pressão, é mais ou menos o peso dos braços. E agora você vai fazer uma força com a cabeça, como se fosse fazer isso aqui, ó, para trás e para cima, ó, para trás e para cima. Então você está nessa posição aqui, com o queixo bem para dentro, cabeça bem abaixada, você segura lá no topo da cabeça, como eu estou fazendo aqui, ó. E agora gera uma pressão para trás, ó. E segura, e relaxa. Ó, 1, 2, 3 e relaxa. De novo. 1, 2, 3 e relaxa, ok? Pode fazer umas 10 ou 15 vezes, ó. Força, 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 força e relaxa. É só para você contrair. Isso vai estirando a musculatura aqui, vai relaxando as tensões ali. Outra coisa, você pode comprimir um pouco lá também para aliviar a musculatura. Então, bem na margem nucal, ó. Bem na margem nucal, você pode comprimir. Aqui eu recomendo que você pegue nessa altura, mais ou menos do occipital, dos dois lados, e aí você deita. Imagina que você está lá deitado, você deita e comprime. Você vai perceber que um pontinho é mais duro, ou o outro é mais duro, você vai lá e comprime. E relaxa. Deixa só comprimir. E relaxa. Nesse ponto, a ideia é para aliviar a tensão. Mas lembre que eu falei, não adianta sair comprimindo o músculo trapézio, alongando o trapézio, massageando o trapézio, sem saber a real causa. Essa sequência que eu te ensinei na margem nucal e nos movimentos, ela não é em cima do músculo trapézio como um todo. É um pouquinho na fixação dele, como nesse último exercício, um pouquinho no crânio nas relações com os suboccipitais, que são outros músculozinhos que estão ali, que podem comprimir o nervo acessório. Então tem mais chance de te aliviar. Mas o grande segredo, pessoal, está sempre atrás da real causa, que é o que eu vou contar para vocês agora. Como vocês entenderam que o músculo trapézio ele pode alterar pela inervação, gerando alterações no tônus, pela fixação dele no crânio, por alterações cranianas, todo e qualquer problema craniano vai gerar esse tipo de problema. Como, por exemplo, problemas dentários. Você pode ter lá uma obturação daquelas pretas de amálgama, um implante, um canal, uma cicatriz de extração de siso, a maloclusão. Qualquer problema odontológico vai gerar uma repercussão no crânio, vai gerar alterações num outro nervinho que sai da boca, que vai lá na cervical, que é o nervo trigêmeo, tem relações com a cervical, melhor dizendo.
né? E vai gerar alterações no trapézio. Então, problemas odontológicos são um dos maiores causadores dessas tensões que vocês sentem por aqui. Além desses problemas na parte respiratória, super comum. Paciente que tem rinite, sinusite, amidalite, problemas de garganta, laringite, faringite, qualquer problema de mucosa, seja do nariz, lá no fundo da garganta ou na própria garganta como um todo. Toda mucosa respiratória e digestória aqui pode, se inflamada, gerar dor referida lá na região suboccipital e pegar o trapézio também. Problemas de ouvido, na tuba auditiva, no próprio ouvido, problemas estruturais do ouvido, problemas cranianos de fato, com pequenos traumas de crânio, a plagiocefalia, a deformidade do crânio, né? Assimetrias da face causada por outros traumas ou por problemas no nascimento. Tudo isso, pessoal, gera repercussão no crânio, gera alterações nas relações neurais, faciais e musculares com a região suboccipital e vai alterar o trapézio, né? Para e pensa, uma pessoa que tem um problema no lado direito aqui da boca, por exemplo, na mordida, ela não vai ficar com o crânio bem certinho, esse crânio vai ter uma pequena compensação, às vezes inclinação e rotação. Quem faz isso e quem ajusta isso é o trapézio, né? É só um exemplo simplório. Quem tem um desvio de septo, lá dentro do crânio, esse desvio de septo vai alterar as tensões do crânio. O crânio vai ficar um pouco assimétrico. Talvez não a face vai ficar assimétrica, mas a parte posterior vai ficar assimétrica, gerando repercussões na fixação do trapézio. Então é impossível você avaliar uma dor como essa de trapézio, pescoço, das relações com ele, sem avaliar o crânio do paciente. Tem que checar a parte dentária, tem que checar a mucosa respiratória, tem que checar estruturas do crânio, tá? Existem testes para isso, existe uma avaliação para isso, para mensurar isso. Aí você tratando isso, você pode aí sim tratar o próprio trapézio, as fixações na cervical, na cintura escapular e até mesmo o tórax. Claro, tem que ser descartado fatores no tórax de outras relações, principalmente viscerais, outros órgãos. Mas esse é um assunto um pouquinho menos frequente. Não é que não pode, mas é menos frequente. O paciente pode sim ter dor aqui por um problema visceral, mas é menos frequente. É mais comum problemas a nível craniano e fatores neurológicos, tá? Essa é a real causa, esse é o real começo do problema. Claro, cada problema desse tem um início. Pô, por que eu tenho rinite? Tem que saber, rinite tem causa. Por que eu tive otite? Rinite tem causa. Por que você teve otite? E assim por diante. Por que eu tenho uma amálgama no dente, aquela obturação preta? Uai, porque o seu dentista quis colocar isso aí, não tem muito que ficar perguntando, né? Não tem uma causa mais profunda do que isso, é só ir lá e remover. Entender como que aquilo gera repercussão no crânio é um pouco mais complexo, é um pouquinho mais amplo. Aqui no YouTube eu tento trazer conteúdos mais simples, mais práticos, mais objetivos, de acesso direto à população, para você não ficar aí massageando, relaxando, botando calor, choquinho, enfiando agulha no trapézio. Entender que ele está a teu serviço por algum problema. Você tem que saber avaliar e identificar esse problema. Procura um bom fisioterapeuta, procura um bom osteopata, alguém que saiba avaliar o crânio, alguém que saiba testar os dentes, testar a parte respiratória, né? Tenta identificar a real causa desse problema. Não sai massageando, relaxando ou tentando fazer qualquer coisa na relação do trapézio sem antes saber se esse é o fator causal, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, se você sente que essa dor do trapézio já está afetando os seus ombros e você tem dor nos ombros, aqui embaixo no nosso vídeo tem uma série de links, você vai dar uma olhada, uma série de links, e nesses links eu explico quais são as soluções para quem tem dor no ombro crônica, tá? Existe um mini curso que você faz aí em uma semaninha nosso, com 24 aulas bem rápidas e práticas, para te ensinar a achar a causa em casa. Então a pessoa sozinho, sem ajuda de nenhum profissional, sem ajuda de ninguém, só com o curso ela consegue achar a real causa da dor no ombro que ela sente e que vai pegar junto o trapézio. E lá não só ela vai achar, como ela vai buscar ferramentas, tem lá dentro as ferramentas, melhor dizendo, para você tratar, para você, se é isso, faz aquilo, se é isso, faz aquilo, se é isso, faz aquele outro. Tudo com solução prática. É um curso para resolver o problema de dor no ombro, tá bom? Se você ainda assim não conseguiu, nem com o material que tem aqui embaixo, nem com as dicas que eu falei, nem com um bom profissional que avaliou o crânio, supostamente tratou o crânio, obviamente a única solução para você é uma consulta. Eu atendo muita gente da internet, tudo por consulta online, de todo o país e de fora do país. Ajudo elas a acharem a causa e tratarem. Numa consulta você vai saber a causa, isso eu te garanto. Agora, qual é o processo de tratamento em cima dessa causa? A gente só vai descobrir na consulta. Então, se você está com muita dúvida de como achar a sua dor, da causa da sua dor no trapézio, e você quer realmente descobrir, marca uma consulta online, 50 minutos, eu consegui testar você à distância,
com precisão, saber o que você tem, saber como tratar e te passa um passo a passo. Qual é a causa, quais são os agravantes, quais são as sequelas funcionais, qual é o tratamento certinho, como que você pode fazer isso em casa, como você pode conseguir isso, às vezes com pequenos nutracêuticos na sua região, né? Imagina aqui, convertendo pessoas de longe, às vezes elas nem têm acesso a uma farmácia de manipulação, eu consigo orientá-las a ir buscar numa loja de suplemento, algo do gênero, soluções muito práticas, tá? O que eu quero de verdade é que você pare de ficar só tratando o sintoma. Eu quero que você pare de ficar só fazendo exercício, alongamento, flexibilidade, mobilidade. Eu ensinei para você aqui 3 ferramentas simples e práticas que te ajudam, que podem te aliviar, mas o que vai te curar é achar a causa. E achar a causa é uma obra de arte, não é tão simples, não é tão fácil. Alguns casos eu levo às vezes 1 minuto, alguns casos eu levo uns 50 minutos da consulta para poder achar, da complexidade que isso é. Então varia muito de caso para caso. Mas saiba que toda dor tem causa, toda dor tem cura, toda dor tem um mecanismo para você pelo menos aliviar ela. Pelo menos você sair do estado crítico para um estado mais coerente, mais estável de viver, tá bom? Uma simples tensão no trapézio pode gerar N problemas, então você precisa buscar a solução. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado, tenha lhe orientado. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar e de curtir o vídeo. E até o vídeo da próxima semana. Fiquem com Deus.